30, 29 e 28. Uma coisa inédita o que aconteceu. Ainda mais com alguém de um partido nanico que perto dos outros partidos tem nada de fundo eleitoral. Não está resolvido ainda em o segundo turno. Não. Muita gente está falando o seguinte, prestem atenção, ó. Luiz Arthur Nogueira, você que é bom com número. Né? O Nunes, vamos dizer que ele teve 30% arredondando. Nunes, 30%. Boulos, 29% arredondando. Marçal, 28% arredondando. Tá? Estou arredondando para ficar fácil. 30, 29 e 28. Uma coisa inédita o que aconteceu. Ainda mais com alguém de um partido nanico que perto dos outros partidos tem nada de fundo eleitoral. Aí nós temos depois a Batatinha com 9. Aí nós temos o Datena com 2 e a Marina Helena com 1. A Tabata falou que vai apoiar o Boulos. Mas eu não acho que o eleitor da Tabata todo vá no Boulos, eles votam no... Não é todo mundo tão louco assim. Então vamos dizer que 7%, alguma coisa vai. O eleitor da Pena vai para o Nunes, certamente. Porque o PSDB já estava apoiando o Nunes. Declarou. Né, extraoficialmente. E a Marina Helena também não vai para o Boulos. Então nós temos 3% já aqui certo para o Nunes. 3% para o Nunes. Vamos considerar a hipótese que vá tudo da Tabata para o Boulos. Que o Boulos, então, ele vá para 38. E o Marçal com os 28. Parece-me certo que esses 28 vão para... Veja se eu não estou falando bobagem, hein? 28 vai lá para o Nunes, então dá 61 e 38. Mas nós temos 28 de pessoas que não votaram. Se esses 28 forem para o Boulos ganha. Sim, então, não está nada feio, nada está sacramentado. Não. Eu falei aqui de votos válidos, mas dos votos totais, nós tivemos quase 28% de abstenção. Sim. Que é mais ou menos a média dos últimos anos. Aliás, na sexta-feira, quando nós entrevistamos o Murilo, da Paraná Pesquisa, eu perguntei justamente isso para ele. Se a gente soma os que não comparecem, a abstenção, com brancos e nulos, dá 1/3 do eleitorado. Aliás, isso fica para um outro dia, mas o voto obrigatório no Brasil é uma piada. Não tem nada de obrigatório. Se 1/3 não vota, não tem nada de obrigatório. Agora, Pavinato, a questão é o seguinte, todas as simulações de segundo turno apontavam que o Nunes ganharia tanto de Marçal quanto de Boulos. Por quê? Porque a rejeição dele é muito menor. E a eleição de segundo turno é uma eleição da rejeição. Eu voto no menos pior. Eu voto naquele contra quem eu não quero. E como a maioria rejeita Boulos em relação a Nunes, o Nunes é amplo favorito. Mas atenção! Nós teremos 3 semanas de campanha e muita coisa pode acontecer, denúncias podem surgir, imprevistos podem ocorrer. Portanto, se fosse certo que o Nunes tinha ganho, nem precisava fazer segundo turno. Mas não é bem assim. Agora, que ele é amplamente favorito, é sim, Pavinato. Que se a gente imagina, Dani, o eleitor do Marçal não vai votar no Boulos. Eu acho que isso é uma hipótese impossível. Muita gente pode falar, eu vou anular. Eu sugiro não anular, eu sugiro votar em branco, né? Porque aí você não vota para ninguém. Quando você anula o voto, né? Você sabe que agora. Então vota em branco se não querem votar para ninguém. Então não vai nada para o Boulos. Vamos imaginar que vá só metade, 14% do... Aí nós vamos ter aqui o Nunes com 47%, nessas transferências, o Boulos com 38%. Se desses 28, metade for para um, metade for para outro, o Nunes ganhou. Ou existe alguma possibilidade desses não votantes caírem de peso no Nunes, no Boulos, aliás? Pavinato, chegou o momento que fizeram algumas análises dizendo que o Marçal ele chegou a retirar alguns votos do Boulos.
O quanto isso realmente se traduz em números, a gente, enfim, não consegue entender basicamente o que levou, não é, determinadas pessoas que estavam pensando em votar no Boulos a votar no Marçal. Talvez em um projeto novo, não é, em alguém que está de uma forma mais simples. Voto em nulo, que não vai para ninguém. Agora eu estou com essa dúvida, eu falei aqui. Na verdade, tecnicamente dá na mesma. Os dois dão na mesma, branco ou nulo? Porque não entra como voto válido. Tá dá ok, na mesma. perfeito. Então está corrigido aqui. Corrigido aqui, desculpe. Nós temos alguns cálculos que mostram, né, que alguns votos foram do Boulos para o Marçal. Mas, se a gente for pensar, bom, quantos votos do Marçal, né, que ele tirou do Boulos, poderiam retroceder para o Boulos? Eu acredito que o discurso do Marçal ele foi tão forte que pode ter, mesmo aqueles que estavam já querendo votar no Boulos, acabaram adquirindo uma certa rejeição ao Boulos por conta dos fortes discursos do Marçal. Então, acredito que o Boulos já perdeu esses votos que foram retirados dele. Agora, quando a gente vê a Tabata, por exemplo, claro, ela não vai mudar o jogo falando que ela vai apoiar o Boulos. Mas eu só queria dizer aqui, porque para mim é curioso, porque ao longo da campanha a Tabata falou muito sobre os discursos do Boulos, falando sobre, bom, você apoia grupos terroristas, não é? Você não tem discursos democráticos, você é um antidemocrático, você apoia o aborto e quando ela foi fazer o pronunciamento, encerrando ali a campanha, ela falou, bom, eu vou manter aquilo que eu acredito e vou apoiar o Boulos. Afinal, não é? Fica a grande questão, no que a Tabata realmente acredita, não é? E aí pode ser que isso também tenha um impacto para as próximas eleições dela também. Agora, voltando, talvez fosse muito assim, pior no sentido de defender determinadas pautas. Ela fala, bom, ou eu me abstenho ou apoio o Nunes, não é? Porque pelo menos você vai apoiar discursos que não têm absolutamente nada de antidemocrático, quando nós avaliamos toda a trajetória e a própria campanha do próprio Nunes, né? Então, ali fica essa incógnita, mas a gente não pode esperar muito da Tabata, então ela acabou fazendo esse apoio ao Boulos, né? Não vejo uma possibilidade de uma virada do Boulos. É claro que ele vai tentar se mostrar o mais conservador possível, porque ele sempre faz isso nas eleições municipais, não é? Tentando mostrar que ele é um candidato centrado, que tudo que ele fez no passado ficou no passado e muitas vezes negando também tudo que ele já fez no passado. E o marketing, ele tenta fazer com que enganar as pessoas. O marketing do PSOL, né, e do Boulos vem para enganar as pessoas. Mas eu acredito que com toda essa campanha, especialmente com o que o Marçal fez, as pessoas já não vão acreditar nessa regeneração do Boulos como o cara conservador da esquerda, como que ele quer se mostrar. Conservador da esquerda. Olha, você veja que o PT, né, foi uma lástima de resultado no segundo turno. O PT vai apoiar pesado o Boulos aqui. Diz aqui que ele já destinou 30 milhões de reais para a campanha do Boulos aqui em São Paulo. Pois é. 30 milhões, tá? Mais do que isso, a gente precisa colocar aqui o PL, que é o partido do Jair Bolsonaro, ele conseguiu, foi o partido que mais levou candidato para o segundo turno em capitais do Nordeste. Levou mais candidato para o segundo turno que o PT. Tá? Isso mostra alguma coisa. E também um dado curioso, Geisiane. O PSD do partido do Kassab, é por isso que eu falo, minha gente. 50. Nós que ficamos aqui vendo chat, etc., eu falo, isso se chama bolha epistêmica ou caixa de eco. A gente só vê essa campanha de não vote 55 dentro da bolha. Porque o PSD, partido do Kassab, foi a legenda mais vitoriosa nas eleições municipais. A sigla elegeu 878 prefeitos já no primeiro turno, enquanto o MDB, que ficou em segundo lugar, teve 847 vitórias.
Olha, eu tenho esperança de que o invasor de terra, que agora está tentando se passar por boa gente, não vença aqui em São Paulo, justamente pelo que você pontuou em relação ao PT e à esquerda no país. O PT, graças a Deus, é um partido que está se destruindo, né? Está caindo, embora a gente ainda tenha muito centrão aí no meio dessa história toda e que também seja um problema, né, para a política, para pelo menos quem se declara de direita, mas a esquerda na figura do PT é uma coisa que está se diluindo. Eu queria só falar aqui rapidamente sobre o PT especificamente, porque eu moro em São Bernardo do Campo, né? Eu sou de lá, e o PT, na minha cidade, só conseguiu eleger 4 pessoas, 4 vereadores, e tem, assim, um sem número de outros partidos. Tem gente do PL, Cidadania, Podemos, Avante. Não que os outros partidos sejam bons, repito, a gente tem esse problema de centrão dentro do nosso país, mas é muito simbólico você ver que em São Bernardo do Campo, reduto petista, nós só temos 4 vereadores dos 28 vereadores da minha cidade, e que o segundo turno de lá são entre prefeitos do Podemos e da Cidadania. Aliás, são entre candidatos do Podemos e da Cidadania, né, do Partido Cidadania. Ou seja, o PT não consegue ter expressão na prefeitura de São Bernardo do Campo, nem ali na vereança. O mesmo acontece em Santo André. Santo André, eles colocaram 3 petistas dentro da vereança, também 20 e pouquinhos que tinham lá, né, desse total. Então, assim, a esquerda, ela está se desfazendo, a gente está conseguindo fazer esse movimento. Ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, na capital, o Lucas Pavanato, que é do PL, foi o mais bem votado, ele é o terceiro bem votado, ele só perde para o Eduardo Suplicy, que 2 vezes conseguiu fazer um número expressivo. É o terceiro mais votado da história. Da história do país. O Lucas, ele teve quase a votação do Datena e da Maria Helena junto. Exatamente. Ele fez uma votação que, dependendo da cidade, era a votação de prefeito. Então, assim, ele fez 161 mil votos. É uma votação para vereador extremamente expressiva. Em BH, o candidato do Nicolas foi o mais bem votado também, o vereador de lá. Então, o que isso significa? A gente tem também o exemplo da Cristina Gremer. Então, o que isso significa? A direita tem se levantado. A gente tem uma série de confusões ainda, porque nós somos um bebê. Nós estamos maturando a ideia do que é ser direito, o que é que a gente defende, quais são as nossas bandeiras. Eu nem considero, por exemplo, o PL um partido propriamente de direita. Eu acho que a gente tem esse déficit aqui do ponto de vista político partidário, mas nós estamos nos levantando e conseguindo organizar o que a gente entende que é uma direita brasileira. Por isso que eu tenho esperança de que a Prefeitura de São Paulo, para mim, todo mundo sabe, isso daí eu voto junto com o professor Marcelo Suano. Meu candidato era o Ricardo Salles, meu coração dói até hoje de não ter o Ricardo Salles. Eu não consegui superar o Ricardo não está aqui na prefeitura, eu ainda estou sofrendo por isso. Então, a prefeitura de São Paulo, ela ficou aberta, né? Então, agora, nesse cenário, obviamente, o Nunes é a opção ali menos pior, porque o outro é um invasor de terra, o outro, assim, é sem condições, é uma extrema esquerda. Então, a minha esperança, vendo esse cenário nacional, esse cenário de São Paulo, é que realmente a gente consiga mandar esse invasor de terra para a terra dele. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.